O livro que a gente vai falar aqui no canal hoje, sem dúvida, é um dos livros mais famosos e impactantes de literatura brasileira de todos os tempos. Antes da gente prosseguir, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Se você acompanha alguma rede literária, você notou que essa semana esse livro do Machado de Assis viralizou. O que aconteceu foi que uma influenciadora estrangeira está fazendo um projeto de leitura pessoal de ler um livro de cada país. Quando ela chegou no Brasil, o livro que ela escolheu foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e ela fez um vídeo muito bem-humorado e também muito interessante, em que ela comenta que todos os livros que ela lê a partir de agora, ela vai ter uma experiência negativa, porque a leitura do Brás Cubas foi extremamente impactante para ela e extremamente positiva para ela também. Ela amou o livro. Isso é interessante da gente pensar em como que o Machado é importante para a literatura brasileira, mas não só para a literatura brasileira, para a literatura mundial também. Antes da gente prosseguir, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Machado de Assis, sem dúvida, é um dos principais autores brasileiros. Na minha opinião, é o principal autor brasileiro e também, na minha opinião, junto com o Nelson Rodrigues, é uma pessoa que entendeu o jeitinho brasileiro, entendeu a personalidade brasileira e o que era morar no Brasil, e a gente vê isso muito nas obras dele. Muitas pessoas conhecem o Machado por conta da escola, né? Então o Machado de Assis ele é estudado principalmente no colegial, ali no primeiro, no segundo ano no colegial, em especial as obras Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é muito interessante no Memórias Póstumas é não só a história que está sendo contada, mas também a narração. Para mim é muito difícil falar de livros clássicos como Memórias Póstumas, justamente porque um clássico é um livro que sempre tem algo a dizer, como dizia o Ítalo Calvino, mas também por ser um clássico, é um livro que muita gente já falou e também muita gente já deu o seu ponto de vista. Existem muitos e muitos artigos, muitos livros sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que eu acho particularmente interessante, além do enredo do Memórias Póstumas, que eu já vou entrar com vocês, é a forma com que o Machado de Assis conta essa história e, na minha opinião, é aí que está a genialidade de toda a coisa. Então, do que se trata o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Como o nome diz, se trata das memórias póstumas, ou seja, após a morte do Brás Cubas, que é o nosso personagem principal. O que diferencia esse narrador é o fato de que ele não se define como um autor defunto, mas um defunto autor. Ou seja, alguém que morreu e que depois da sua morte está contando pra gente qual que é a sua história. Aqui no comecinho ele já se coloca dessa forma. Então o primeiro parágrafo do livro começa assim: há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Então é interessante a gente pensar no enredo do Memórias Póstumas como alguém que está contando a sua própria história depois da morte, mas não está contando de um jeito apaixonado, de um jeito adocicado, com uma idealização do que foi a vida dele. Muito pelo contrário, existe aqui uma lente extremamente realista e uma lente extremamente cínica, irônica e sarcástica. Além de tudo, o Brás Cubas é um narrador extremamente engraçado. Então é um livro que a gente lê e a gente vai sendo acompanhado aqui por esse narrador e muitas vezes a gente ri, não só pela situação que ele está contando pra gente, mas também pelo absurdo de tudo aquilo que ele está mostrando. Então, nesse sentido, é um narrador que não só conta a história pra gente desse ponto de vista totalmente inusitado, né, um defunto autor contando a história pra gente, como também existe esse lado extremamente irônico e extremamente sarcástico que o Machado de Assis utiliza aqui
na voz desse narrador. O Memórias Póstumas também é um livro extremamente importante por ser um dos mais representativos do realismo no Brasil e também por ter ali uma crítica social e um ponto de vista sobre o que é ser brasileiro, como eu comentei no comecinho do vídeo, que eu acho extremamente interessante. O Machado entendeu como poucas pessoas entenderam o que é a experiência brasileira, o que é ser brasileiro, como é a nossa experiência no dia a dia, quais são os problemas que a gente enfrenta, só que ele não se restringe ao Brasil, porque justamente os temas que o Machado trata nos livros dele, não só no Memórias Póstumas, mas também no Dom Casmurro, no Esaú e Jacó, no Quincas Borba. Em todos esses livros, ele trata de temas humanos, de temas universais, mas sem deixar de lado a brasilidade, sem deixar de lado esse ponto de vista extremamente crítico, extremamente irônico do que é ser brasileiro e o que significa morar em um país como o nosso. O Machado de Assis, além de ser um dos escritores, na minha opinião, novamente, o maior escritor que a gente já produziu, existe também uma questão da representatividade. O Machado de Assis, para quem não sabe, era negro, então existe também essa representatividade negra. O maior escritor que a gente já teve, o maior escritor que a gente já produziu, fazia parte da negritude. Então é interessante conhecer o Machado e entrar na obra dele também tendo essa questão em mente. Existem muitas edições do Machado de Assis. Para quem não sabe, o Machado de Assis também entrou em domínio público, então todos os livros dele, os contos, romances, tudo que ele já escreveu, você consegue baixar gratuitamente no site do domínio público. Isso acontece. E no que se refere a livros, existem muitas, centenas de edições do Machado de Assis. O que eu recomendaria é que você procurasse uma edição, principalmente se você nunca leu Machado, que você procurasse alguma edição com notas de rodapé ou com algum tipo de referência, porque o Machado de Assis, como eu comentei, ele tratava de temas universais e as referências que ele colocava nos livros também são universais. Então existem muitas referências a Shakespeare, por exemplo, muitas referências bíblicas no trabalho do Machado, muitas referências a autores, a autoras de outros países que ele coloca ali dentro das narrativas. Então, se você às vezes não conhece ou não sabe daquela referência, se você pegar alguma edição que tem alguma notinha, que tem alguma observação, tanto ali no final da página quanto no final do livro, vai ser interessante para você saber de qual referência que o Machado está se referindo ali naquele trecho. Então essa pode ser uma dica bem interessante que você pode seguir quando você estiver escolhendo uma edição do Machado de Assis. Como eu comentei, o Machado está em domínio público, então é muito fácil de você encontrar as obras dele, não só se você quiser comprar, mas também se você quiser baixar gratuitamente de forma legal por conta do domínio público. Uma coisa que eu fiquei pensativo quando eu vi o vídeo da influenciadora, eu adorei aquele vídeo, eu achei super bem humorado e eu concordo com tudo que ela falou ali, mas tem a ver com a gente, O Machado viralizou, o livro essa semana chegou em primeiro lugar na Amazon americana, que eu achei super legal. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui como reflexão para a gente pensar junto é o quanto que a gente olha com mais carinho e o quanto que a gente valoriza mais alguma coisa nacional quando alguém estrangeiro fala que aquilo é bom. Então, o Machado de Assis já seria o maior escritor brasileiro e com uma qualidade excelente, com pessoas estrangeiras gostando dele ou não. É importante a gente reconhecer os nossos valores e as coisas boas que a gente tem, especialmente em literatura. A literatura brasileira já produziu e continua produzindo grandes autores e grandes autoras. Então existe muita qualidade no que a gente produz aqui no que se refere à literatura. Então quando eu vi o TikTok da pessoa, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente em ver o Machado ser reconhecido e viralizado dessa forma, mas eu também fiquei pensativo nessa questão de como que a gente às vezes valoriza as nossas próprias coisas com mais carinho e olha com mais afeto para aquilo, quando alguém que não é brasileiro vem aqui
aponta o dedo e fala, nossa, isso aqui é bom. É como se a gente precisasse dessa validação estrangeira para reconhecer o que uma coisa é boa e o que não é. E na verdade a gente não precisa disso. A nossa literatura brasileira, em muitos momentos, em muitos autores e autoras, está ali par a par com grandes autores e autoras estrangeiros de literatura mundial também. A gente não pode se colocar para baixo. Machado é o maior, com estadunidenses gostando dele ou não, tá? É importante a gente ter isso em mente. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a edição que eu tenho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma edição muito caprichada da Antofágica, como todas as edições da Antofágica, com ilustrações muito legais, com textos de apoio também que fazem muito sentido e são muito bons. Mas saiba que existem centenas de edições no Brasil publicadas do Machado. Pode ser legal você procurar alguma, se você não for baixar, claro, que tenha alguma nota de rodapé ou algum tipo de referência para ir te guiando ali na leitura. É importante também a gente não ter medo dos clássicos. Clássico não é um bicho de sete cabeças. Um clássico é um clássico por alguma razão. Ele ainda tem algo a dizer hoje em dia, no Brasil de hoje. Então é importante pegar esses livros para conhecer, se você ainda nunca leu nada do Machado. E se você já leu, é importante reler também, porque o Machado coloca tanta referência e tanta coisa legal, que assim que a gente vai tendo mais experiência, que a gente vai passando por mais coisas na vida, a gente consegue olhar para o livro e para a história com um outro ponto de vista, né? Partindo de um outro lugar de quando a gente leu a primeira vez, principalmente se a gente leu na época da adolescência, no ensino médio. Eu vou deixar aqui na descrição, então, o link da Antofágica, lembrando que se você comprar qualquer produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!